Ideologia, eu quero uma para viver. Você conhecia Cazuza? Ele foi um carioca que chamou a atenção da juventude no final do século XX para questões pessoais e coletivas, especialmente no início da década de 80, quando integrou uma banda de rock. De rock? Mas esse estilo não é uma forma de vida para garotos e garotas rebeldes que sempre causam problemas para a sociedade? Pois é. Mas parece que esses garotos brasileiros que queriam mudar o mundo também tiveram e têm sua importância na história. É importante contextualizar a época em que o rock criou uma legião de fãs. No início dos anos 80 do século passado, a ditadura militar do Brasil dava seus últimos suspiros. A pressão popular e cultural, bem como uma forte crise econômica, forçaram os golpistas a pensar em estratégias para entregar o país ao povo 20 anos depois. Eles sumiram do mapa, mas 30 anos depois ainda nos lembramos de artistas que remaram contra a maré da visão unilateral baseada no Brasil, ame ou deixe. A Idade das Trevas brasileira, ironicamente, foi responsável por uma explosão cultural e artística, mesmo antes do rock. Exilado no Chile, Paulo Freire escreveu obras que ultrapassaram as fronteiras da América do Sul e viraram referência no mundo. Em Londres, o excluído Caetano Veloso gravou London London, hit que demonstrava a tristeza que ele sentia por ser obrigado a deixar o lugar e as pessoas que amava. Ziraldo, um astro das charges, tinha trabalhos censurados antes da publicação. O rock apenas compôs uma época em que a juventude buscava uma ideologia, uma alternativa às limitações impostas pelos militares. Assim como acontecia em outras áreas culturais efervescentes, a música invadiu as residências e passou a fazer parte do cotidiano dos brasileiros. Influenciou ideais, transformou épocas e o mercado consumidor. Ideologia, eu quero uma para viver, como diria Cazuza. No sentido fraco, ideologia designa os gêneros ou uma espécie diversamente definida dos sistemas de crenças políticas, um conjunto de ideias e de valores respeitantes à ordem pública e tendo como função orientar os comportamentos políticos coletivos. O significado forte tem origem no conceito de ideologia de Marx, entendido como a falsa consciência das relações de domínio entre as classes, e se diferencia claramente do primeiro porque a mantém, no próprio centro, diversamente modificada, corrigida ou alterada por vários autores, a noção da falsidade. A ideologia é uma crença falsa. No significado fraco, ideologia é um conceito neutro, que prescinde do caráter eventual e mistificante das crenças políticas. No significado forte, ideologia é um conceito negativo, que denota precisamente o caráter mistificante da falsa consciência de uma crença política, afirma Bobbio. Vamos nos aprofundar nessa citação. Pode parecer que essa luta entre liberdade de pensamento é recente, mas não é. Vocês se lembram da alegoria sobre o mito da caverna criado pelo filósofo grego Platão? Nela, as pessoas ficavam estáticas, acomodadas em frente às sombras que se formavam nas paredes das cavernas. Não queriam enxergar o mundo real, iluminado pelo conhecimento. Você já parou para pensar o que são sombras e o que é o mundo real em sua vida pessoal, profissional e social? As sombras ganharam novos contornos, mas continuam nas paredes das cavernas. Séculos depois de Platão, o francês Antoine de Tracy lançou o livro Elementos de Ideologia, no qual desenvolveu suas constatações a partir de observações dos seres humanos a partir de diferentes focos: razão, moral, vontade, percepção, etc. Augusto Comte, o positivista, concordou com esta metodologia, ao contrário do sociólogo Émile Durkheim, que acreditava que as ideias nasciam de fatos sociais,
Ou seja, os valores individuais são irrelevantes, pois as decisões são tomadas fora do ser humano, no conjunto das relações que formam a sociedade. As discussões sobre o tema são polêmicas, mas ninguém duvida que seja individualmente ou coletivamente a ideologia está presente no nosso cotidiano. As discussões sobre o tema são polêmicas, mas ninguém duvida que individualmente ou coletivamente a ideologia está presente no nosso cotidiano. E ela e nós estamos sempre em transformação. Para Karl Marx, só é possível pensar em ideologia a partir das relações do ser humano com as condições sociais e históricas. No século XIX, ele fez duras críticas à ideologia burguesa, a qual busca a dominação de uma classe pela outra. Chama de falsa consciência as engrenagens sociais que visam a ordem social e sugerem uma ruptura revolucionária. Bem, se levarmos em conta as condições sociais e históricas do Brasil do final do século XX, o rock pode ser o nosso momento de ruptura? E o exílio de Caetano Veloso e Paulo Freire culminaram em obras que ainda hoje usamos como referência no século XXI? Certo mesmo é que o fim da ditadura militar propiciou uma nova lógica mercadológica nacional. Sem fechar-se em si mesmo, o país abriu as portas para a entrada de produtos estrangeiros. Até a posse de Fernando Collor de Mello, primeiro presidente eleito pelo povo pós-ditadura, a abertura do mercado foi gradativa. Mas coube a Collor acelerar o processo e dar um choque no mercado privado brasileiro. Se por um lado a competitividade internacional levou muitas empresas à falência, por outro o consumidor passou a ter a possibilidade de ampliar as opções de compra e escolher produtos e serviços similares. Aumentou a concorrência, aumentou a competitividade. E não apenas no sistema privado, afinal de contas, a ideologia não exclui o sistema público. O que nos motiva no século XXI no Brasil são os diferenciais: preço, prazo, praça e promoção, peças fundamentais do marketing. Prova disso é que profissionais da área tiveram grande responsabilidade na eleição de um presidente que boa parte do país não conhecia pouco antes da eleição, o Collor. Eles também foram responsáveis pela reeleição de outro que privatizou grandes empresas nacionais e contrariou suas teses acadêmicas, Fernando Henrique Cardoso, e, finalmente, do presidente que trocou a camisa de malha por terno, aparou a barba e passou a usar óculos e deixou de fumar em público, Luiz Inácio Lula da Silva. E o marketing? De acordo com Sérgio Ziman, comunicólogo da gigante Coca-Cola, o objetivo do marketing é vender mais coisas para mais gente por mais dinheiro a fim de obter mais lucro. Esta, talvez, seja uma contraindicação ao processo de redemocratização a partir da perspectiva marxista. Estariam os brasileiros preparados para lidar racionalmente com todas as opções mercadológicas que se apresentam? Essas possibilidades ajudam na construção de uma ideologia nacional que visa o bem comum? Ou elas são apenas parte de um neocolonialismo dos países desenvolvidos sobre os países em desenvolvimento? A resposta está dentro de cada um de nós, é reflexo do que fazemos no nosso cotidiano. Há correntes de pensamento que indicam que a juventude brasileira ficou alienada após o fim da ditadura. Perdeu a referência do ponto contrário e, consequentemente, a capacidade de ruptura. Nem mesmo com o impeachment de Collor, marcado pela geração cara pintada, é visto como uma conquista. O que escutamos é que os jovens foram levados às ruas pela imprensa. Não tomaram a decisão sozinhos. É a velha divergência entre Conte e Durkheim, que ganha contornos brasileiros. Há também redesenhos e mudança de paradigmas a partir do mercado voltado para o grande público, denominado de massa. O mercado também aproveita da contestação, a ruptura, se apropriando da produção underground e a transformando em produto de consumo geral. É o mal que segue muitos artistas.
Ao fazer sucesso e entrar para a mídia, perdem parte de seus fãs, que preferiam seus ídolos quando serviam ao mainstream. E qual seria a ruptura do século XXI? Qual é a nossa projeção ideológica como pessoa e como profissional? Em um país com dimensões continentais e diversidade cultural como o Brasil, o maior desafio é buscar a unidade e reduzir o abismo que separa as classes. Internamente, devemos usar uma ferramenta que redesenhe o tempo e espaço que conhecemos para a construção de uma ideologia nacional coletiva. Em tempos de globalização, cabe ao brasileiro filtrar as informações que chegam por diferentes meios e avaliar em que medidas elas têm impacto na sua casa, sua rua, seu bairro, cidade ou estado. Somente com uma forte consciência social, o Brasil conseguirá combater as desigualdades e fortalecer o bem comum. Vamos lá?